Agora, quem sabe outros se oraram mais tarde. A Rádio Bom Samaritano, na verdade, vem realizando um bom trabalho, não apenas oferecendo pão espiritual, que é a palavra de Deus, mas também cooperando, mobilizando alguns irmãos para que possam ajudar pessoas que momentaneamente estão enfrentando alguma dificuldade, enfermidades, desemprego, necessidades. É um trabalho do povo de Deus, aqueles que são salvos também, estender a mão para essas pessoas. E eu gostaria de convidar a todos para meditarmos em um salmo, em alguns versículos do salmo de número 92. O salmo de número 92, onde nós vemos aqui o salmista agradecendo a Deus, oferecendo ao Senhor um hino de gratidão. Principalmente eu gostaria de meditar nos versículos de número 12 até o versículo de número 14, onde lemos as seguintes palavras: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerá nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha. Aleluia. Muito bem, então temos aqui esse salmo, na verdade, é um salmo que é um hino de gratidão, como diz aqui na minha Bíblia, o próprio título desse salmo. Então, um hino de gratidão a Deus, pelas suas misericórdias e pela sua infinita fidelidade. O versículo 1 já diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Eu gostaria de meditar destacando uma figura aqui que nós encontramos nesse salmo, que é a palmeira. No caso aqui, como nós vemos lá no Oriente Médio, é uma tamareira, que é uma espécie de palmeira também. Vamos ver alguns significados, alguns pensamentos, porque o salmista utilizou essa planta para comparar como justo, como aquela pessoa que teme e serve ao Senhor. Então nós aprendemos lições importantes da nossa vida cristã diária, observando muitos exemplos que a Bíblia nos oferece para comparar a vida do salvo, a vida do santo, com algumas coisas que nós conhecemos nessa vida. Então ele fala aqui que os justos são como palmeira. Porém ele usa primeiro um contraste. Nós vemos no versículo de número 7, diz que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade. Nada obstante serão destruídos para sempre. Para mostrar então esse lado abençoado da pessoa que serve a Deus, é o Salmo de número 92, né? Salmo 92, no versículo de 12 a 14, agora estamos dando uma rápida olhada também no versículo de número 7, onde o salmista aqui fala a respeito da pessoa ímpia. Ímpio na Bíblia é a pessoa que não tem paz, a pessoa que não tem comunhão com Deus, não tem paz nem consigo mesmo, nem com o Senhor, e muitas vezes nem com as pessoas com as quais ela convive. E então, por outro lado, observamos que uma pessoa que vive fazendo impiedade, ou seja, ela vive despreocupadamente no sentido de ter a justiça diante de si, o temor a Deus. Ele deixa tudo isso de lado, às vezes por aparentes vantagens, quer financeira, quer social, ou seja a espécie que for. Então diz que o ímpio brota como a erva. O que é a erva? Erva então são aqueles vegetais pequenos que eles crescem e brotam rapidamente. Isso nada mais é um símbolo daquilo que é passageiro, daquilo que é perene, daquilo que passa muito rapidamente. Então ele mesmo diz que cresce de modo rápido, no versículo número 7. Então eles florescem os que praticam iniquidade. Então eles brotam como uma erva, da noite para o dia, cresce também de modo rápido. Isso fala do sucesso aparente, fugaz e muitas vezes até enganoso, que muitas pessoas obtêm
vivendo numa vida de impiedade. E ele diz que se torna, que produz, floresce, está falando aqui de uma prosperidade também aparente. Por que nós falamos prosperidade aparente? Ser próspero não é apenas a pessoa ter vantagens financeiras, comprar aquilo que a pessoa gostaria de comprar, imóveis, carros, viagens, enfim, bens, conforto, uma vida de regalia. Não, isso não quer dizer prosperidade. Ser próspero é as pessoas que podem ter alguma dessas bênçãos, ou todas, mas principalmente a comunhão com Deus, paz com Deus e estar preparado para a eternidade. Vivendo uma vida de justiça, uma vida de temor, uma vida também de consideração diante do próximo, sem preocupar-se unicamente consigo mesmo. Então, muitos ímpios têm essa prosperidade aparente, porque muitas vezes não se preocupam com aquilo que, na verdade, tem um valor eterno. Fica vivendo nessa vida de ilusão, nada mais do que ilusão, usando uma palavra mais exata. Aqui a palavra, no entanto, nos diz, o versículo 7 ainda, não obstante, eles serão destruídos. Ou seja, esse crescimento rápido, essa prosperidade aparente, leva essas pessoas a viverem em perigo. Por quê? Porque a própria palavra de Deus, no Salmo 73, versículo 18, que Deus põe tais pessoas em lugares escorregadios. Ou seja, aparentemente tudo está indo bem, tendo sucesso, mas de um momento para outro, tais pessoas, indo como alguém que está em lugar escorregadio, desaparece. Precipício abaixo, às vezes caindo dentro do rio, levado pelas correntezas, e às vezes nunca mais se tem notícia deles. Diz aqui então a palavra de Deus que a pessoa que vive sem preocupar com Deus, ela tem uma vida de perigo constante. E o versículo número 7 ainda termina dizendo que eles são destruídos, ou seja, eles caem em destruição. Por quê? Porque deixaram Deus de lado. Eles não foram destruídos porque tiveram sucesso nessa vida, porque foram bem financeiramente, socialmente, tiveram sucesso e às vezes até dimensão no meio da sociedade. Não, é porque deixaram o mais importante de lado, que é o temor a Deus. Não se preocuparam com a eternidade, não se preocuparam com a sua salvação eterna através de Cristo Jesus. Certa feita, Jesus contou uma parábola de um fazendeiro muito rico que teve uma safra recorde. A safra que ele teve foi tão grande que ele disse: olha, eu vou ter que derrubar todos os meus celeiros, no dia de hoje diriam os silos, os armazéns, vou pôr tudo abaixo e vou reconstruir rapidamente todos novos e maiores, e vou depositar todo o produto dessa safra, e direi para a minha alma: alma, bebe, come e folga, tens e reserva para muitos anos. Mas Jesus falou que naquele mesmo dia este homem ouviu uma voz que lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? O sucesso dele foi aparente, por outro lado podemos dizer até foi enganoso, foi traiçoeiro, porque agora ele é surpreendido pela eternidade sem estar preparado para enfrentar a eternidade. A eternidade vai depender de tudo que nós escolhemos do lado de cada sepultura. Depois que partimos para a eternidade, que cerrarmos os nossos olhos, Deus, como um bom juiz, como um juiz justo, sábio, que julga tudo com equidade e de acordo com as suas leis, Ele não vai mudar a escolha que cada um fez. Ele vai respeitar totalmente. Se você nesta vida ainda escolheu servir a Deus, arrependendo dos seus pecados, pedindo perdão dos seus pecados, pedindo que Cristo escreva o seu nome no livro da vida, então tu terás uma eternidade juntamente com Cristo. É o que Jesus prometeu na sua palavra, e Ele é fiel para cumprir e para observar todas as escolhas que nós fizermos. Agora, olhando para a vida do justo, no versículo 12, ele diz que o justo florescerá como palmeira. Vejam, ele falou que o ímpio é como a erva que brota, cresce, floresce
de um modo rápido. E agora ele diz que o justo é como a palmeira. Se nós olharmos para a palmeira, qual é o local que ela cresce? Ela não cresce num lugar de muita umidade, num solo fértil, onde há abundância de árvores, vegetações. Não. A palmeira, principalmente em se tratando da tamareira, que é o que Jesus se refere aqui, que existe ali no Oriente Médio, ou no Egito, enfim, daquelas regiões ali, é uma planta que cresce em lugares áridos, lugares onde não há água, no meio do deserto. Em outras palavras, completamente no meio da adversidade. E elas possuem raízes muito profundas. Dizem até as pessoas, os botânicos que conhecem esse tipo de planta, que ela, antes de brotar, ela primeiramente cresce as suas raízes para a profundidade do solo, muitos metros de profundidade, e de lá então ela extrai lá do profundo do solo a umidade que ainda existe lá, que é conservada, e depois então ela começa a crescer, brotando na superfície da terra e tornando-se uma árvore. Então ela cresce no meio da diversidade, demora muito tempo para ela aparecer, brotar e crescer. Por quê? Porque primeiramente ela produz raízes profundas para encontrar a água e assim crescer e poder frutificar. Então a palmeira, muitas vezes no início apenas uma árvore, depois de anos ela lança, cai de si as sementes e outras vão nascendo, e já aconteceu de uma palmeira depois produzir no meio do deserto um verdadeiro oásis, ou seja, um local onde existem muitas palmeiras, vegetações, e até começa a surgir água na superfície. Oásis, então, no meio do deserto, muitas vezes começa com uma única planta, uma única palmeira. E ela cresce também verticalmente, ou seja, ela cresce para cima, de modo horizontal. Isso fala do quê? Fala que o justo, além de crescer num lugar difícil, num lugar de adversidade, num lugar muitas vezes de sequidão espiritual, muitas vezes de modo até isolado, por ninguém lhe dar atenção ou lhe dar o devido valor, mas ele cresce então verticalmente para cima. Fala então do seu estado, do seu espírito de retidão, fala do seu caráter de integridade, porque uma pessoa que nasceu de novo, que conhece a Deus, que serve a Deus com temor, ele procura dar em retidão e integridade diante de Deus e diante dos homens, porque nós sabemos que servimos um Deus justo e que todo um dia, diante do Criador, nós compareceremos ali onde daremos conta de tudo aquilo que fizemos, bem ou mal, e até mesmo muitos prestarão conta pela sua negligência, por ter deixado de fazer alguma coisa, deixado de realizar o bem principalmente. Então ele cresce no deserto, floresce em lugares secos e frutifica em ambientes hostis. Né? Então, em ambientes hostis, a palmeira produz o seu fruto. E é uma planta muito útil. Da palmeira tudo é aproveitado, das folhas, os frutos, e enfim, até mesmo o seu tronco, tudo tem proveito. Então o justo, uma pessoa que serve com temor a Deus, é uma pessoa que é útil para a sua família, útil para as pessoas com as quais convive, útil no seu trabalho, útil na sociedade, útil no meio político, se muitas vezes ali ele convive, e útil também para o reino de Deus. Enfim, é útil para todos. Em outras palavras, é uma bênção. Ele é abençoado por Deus, mas ao mesmo tempo também é motivo de abençoar outras pessoas. É abençoado e é abençoador. É uma árvore também muito bonita, que cresce nos lugares áridos. Então se fala também da vida do justo, que é linda, deve ser linda diante de Deus e diante dos homens. Mesmo pessoas que muitas vezes não temem a Deus, mas elas têm prazer em conversar com uma pessoa que serve a Deus.
Às vezes elas não conhecem o justo como um homem ou uma mulher que teme a Deus, mas lá no seu íntimo ela conversa e ela vê a diferença que há entre uma pessoa que serve a Deus e outra que não serve ao Senhor. O justo sempre tem uma palavra de conforto, uma palavra que encoraja, sempre tem uma palavra de edificação. Quando o justo se encontra com uma pessoa que está aflita, que está desesperada, ela tem uma palavra de paz, uma palavra de esperança, porque isso não é próprio dele, é próprio do Senhor. Assim como a palmeira, ela depende de água, que mesmo sendo escassa, ela tira as profundezas, depende também da luz do sol. Isso fala então da água, que é a palavra de Deus, do sol, do Espírito Santo, que ilumina nas nossas vidas, e nós como plantas, então possamos fazer essa fotossíntese espiritual, produzindo oxigênio para muitas pessoas que estão vivendo sem paz. Vivendo sem paz, principalmente nesses dias de dificuldade ao redor do mundo. Pessoas que perderam emprego, pessoas que foram assoladas pela enfermidade, pessoas que quando ligam ali a sua TV, o seu rádio, ou mesmo a internet, muitas vezes para ver seus programas favoritos, os seus noticiários de preferência, não há uma notícia boa, não há uma notícia agradável. Muitas vezes pessoas que deveriam transmitir ânimo para as pessoas estão ali propagando, anunciando mal, enfermidades, pondo mais medo, e muitas pessoas roubando um pouco de esperança em que há ainda nas pessoas, outras até obrigando pessoas a se isolarem, causando mais transtornos, muitas vezes até perdendo o seu próprio emprego, agora sem poder respirar o oxigênio puro, sem receber a luz do sol. Tudo isso são favoráveis à nossa saúde. As pessoas ficam trancadas dentro de casa, sem o sol, sem um ar puro. Isso muitas vezes leva muitos em depressão. E eu quero te dizer, meu prezado amigo, se você está vivendo esses dias tristes, e até, quem sabe, estejas até fazendo tratamento para a depressão, eu quero te dizer nesta tarde que para ti a solução é Cristo. Deixa a luz do Evangelho entrar no teu coração. Deixa a luz do Evangelho entrar na tua vida. Glória a Deus. Essa tristeza profunda, essa tristeza crônica que está no teu peito durante muitos anos, Deus vai arrancar isso de um momento para o outro, porque Ele é vida, Deus é paz, Deus é alegria. A Bíblia, há um versículo na Bíblia que fala assim, que diante de Deus até mesmo a tristeza salta de alegria. Meu amigo, você está vivendo essa vida de temor, essa vida de tristeza, porque ainda você não tomou uma decisão. A decisão mais importante, a decisão mais sábia da tua vida, entregar o teu fardo pesado a Cristo, aos pés da cruz. Chegue diante do Senhor Jesus, lança o teu rosto por terra, ajoelha-se e clama a Ele, diga: Senhor Jesus, eu lanço de Ti esse fardo de tristeza, esse fardo de preocupação, este fardo que estou atravessando de depressão. Tira da minha vida e eu te servirei todos os dias da minha vida. O Espírito Santo vai entrar na tua vida, vai raiar a luz do Evangelho, e você de hoje em diante será uma nova criatura. Você será o justo diante de Deus. Mas estamos te falando a verdade, você será como a palmeira, abençoada, vai crescer, vai frutificar, vai projetar sombra para muitas pessoas que passam no deserto, abrigo para os pássaros, alimentos. O alimento da palmeira é durante todo o ano todo, durante toda a sua vida, muitas décadas, até mais de um século, produzindo alimentos. Mas não se esqueça, tudo isso no meio da adversidade, no meio dos problemas. Qual é a diferença? É Cristo na nossa vida. É Cristo que faz toda a diferença.
Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero chamar a tua reflexão para nós olharmos essas duas pessoas. O ímpio, que tem uma prosperidade aparente, brota de uma hora para outra, cresce, floresce como a relva, como essas plantas que crescem de modo rápido, mas assim como crescem, eles murcham, morrem e desaparecem. Já a palmeira, que demora muito tempo para crescer, alguns anos apenas para brotar, mas depois produz fruto durante muitos e muito tempo. Glória a Deus. Então assim o justo, ele enfrenta as provações, a dificuldade, a escassez, mas o justo, então ele está diante de Deus. O salmista ainda, Davi, no Salmo 1, diz que o justo é como a árvore plantada junto a correntes de água, junto ao ribeiro d'água, no meio de lugares de sequidão, de escassez de água, mas como está plantada perto do ribeiro, as suas raízes lá do profundo tiram a umidade do solo. Assim então são as pessoas que servem ao Senhor. E diz ainda que o justo dá o fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Isso no Salmo 1 agora, olhando no Salmo 1, versículo de número 3. E o salmista ele fala no Salmo 1, versículo 3, e tudo quanto ele fizer prosperará. Aleluia. Terá um sucesso. O sucesso na vida do santo, na vida do justo diante de Deus, muitas vezes ele não é aparente. Assim como a palmeira, quando ela está crescendo, antes de projetar fora do solo, ela cresce nas profundezas, está crescendo para baixo, mas para tirar a umidade, tirar os nutrientes da terra, e isso tudo também se traduzir em firmeza, porque na tempestade são as raízes que sustentam uma árvore, tronco, folhas, ramos, para que não venha a cair. Esta palmeira, então, o justo, ele tem essas raízes profundas. Isso significa agora, então, firmeza. Significa que a pessoa ela não vai vacilar. No meio pode ser a maior tempestade. Ela pode, às vezes, arcar, dobrar, mas ela não cai. Por quê? Porque está firmada nas profundidades com muitas raízes. Então, a palmeira também é o símbolo de longevidade, o símbolo de uma vitalidade, de uma vida que produz frutos, e também fala também da perseverança, da resistência que as pessoas que temem o Senhor têm ao longo das provações, como nós já falamos. Serve a Deus quando tudo vai bem, na dificuldade continua mesmo louvando a Deus, dando glórias ao seu nome. Por quê? Porque a nossa esperança é o Senhor. Tudo que provém dele, nós agradecemos a ele, damos graças como o próprio apóstolo Paulo nos ensina a fazer. Agradecemos a Deus e ele nos abençoa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a palmeira, ela nasce, se põe no meio do deserto, não se abate pelo forte calor e nem tampouco pelas adversidades. Interessante é dizer também que a palmeira não cresce em lugares frios, em lugares gélidos, mas ela cresce, ela produz em lugares quentes, lugares de muito calor. Isso, no sentido espiritual, fala que nós, como servos de Deus, então temos uma vida da presença do Senhor, cheia do Espírito Santo, como costumam dizer, que somos pentecostais, ou seja, temos o Espírito de Deus na nossa vida. Então, amado rádio ouvinte que está aqui ouvindo essa tarde, né, a web rádio Bom Samaritano de Jaraguá do Sul, então eu quero te lembrar, Deus não nos chamou para uma vida fácil, mas Ele diz que em todo momento estaria conosco. Isso é o que importa, isso é o mais importante. A palmeira então ela cresce no deserto, no meio da desolação, às vezes em lugares solitários. Ela cresce verticalmente, como já falamos, traduzindo ali o seu sentido de retidão, de integridade, sem se preocupar com a diversidade. A palmeira tem mais um detalhe. Ela, ao ser arrancada a sua casca, ela não morre.
Eu creio que, né, irmão José, a maioria das árvores, tem pessoas que quando querem matar uma árvore, não querem dar o trabalho de cortar ali, vão lá e tiram ao redor de todo ali o tronco da planta, descasca e a planta vem morrer. Mas a palmeira não. A palmeira é diferente. Ela não morre, então quando é arrancada a casca, ela continua vindo por dentro e ela se regenera e continua produzindo frutos. Então ela precisa de calor, né? Então produz fruto em lugares nenhuma outra árvore produz frutos, onde as demais árvores morreriam. Lá em Israel, no Egito, quando a gente vai, as pessoas vão lá, quem já foi lá pode dizer isso, às vezes é um lugar que o sol escaldante, lugar quente, só areia, pedra, mas de repente tem ali um grupo de árvores, dessas palmeiras, de tamareiras, e a pessoa chega ali e fica se abrigando do sol, o clima ali um pouquinho mais ameno, mais calor. Então, isso tudo no meio da diversidade. Então, a nossa vida, prezado amigo, a tua vida e a minha, nós devemos ser essa palmeira que cresce no meio da dificuldade. Não vamos estar olhando para a erva do campo, que cresce de modo rápido e assim como cresce, desaparece. Mas vamos estar diante de Deus, ainda que isso muitas vezes nos custe lágrima, porém sofrer com Cristo é muito melhor, porque em todo momento sentimos a sua paz e Ele prometeu vir buscar para nós estarmos para sempre com Ele. Portanto, não vamos buscar uma vida de facilidade, mas vamos estar agradecendo a Deus em tudo. Muitas vezes, situações adversas que nos aparecem, e Deus muitas vezes as permite para que nós nos acheguemos mais perto do Senhor e possamos crescer mais, assim como a palmeira, assim como a tamareira, depois de um vendaval, de uma tempestade, onde às vezes as raízes afrouxam um pouco o solo. Depois que passa a tempestade, ela aproveita que o solo está um pouco mais frouxo e aprofunda mais as suas raízes, espalha mais as suas raízes, para que possa existir uma outra tempestade maior ainda. Assim é a nossa vida com Deus, né? Então, Deus abençoe. Aqui que eu acho que é o mais incrível aqui da palmeira, que ainda que ela envelheça, ela dá mais fruto. Então, quando a gente envelhece, vamos colocar no sentido, uma colocação como o Evangelho, quando a gente aceita Jesus, quando a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo mais sabedoria, né? Edificando mais as raízes na rocha, edificando a raiz com Jesus e começamos a dar mais fruto. Eu não sei a sua situação, como está a tua situação perante o Senhor. Se tu é uma palmeira, ou se tu já desistiu. Mas como o pastor Limite disse, a palmeira, quando ela é ferida, ela se genera. E quando você é ferido por uma palavra de alguém que te feriu, seja uma palmeira, começa a generar de novo, começa a nascer nova casca. Não fica batido por causa de uma palavra de alguém. A Bíblia diz que nós temos que ir como uma palmeira, que o vento balança para um lado, para o outro. Mas aonde a palmeira está firmada, né, pastor? A palmeira está firmada na rocha, na terra profunda, onde Jesus coloca nós. Jesus diz que eu sou a rocha, então nós temos que edificar a nossa palmeira, a nossa casa. Então você que está aí do outro lado, seja uma palmeira. Se alguém te feriu, pede a Deus. Deus vai colocar uma roupa nova, né? Vai colocar aquele terno que você andava, aquela roupa social que você ia para a igreja. Seja uma palmeira, volte a dar frutos, volte a generar com Deus, colocar uma casca nova, uma roupa nova. Então que Deus venha abençoar a tua vida, pastor Neemias. Palavras colocadas, palavras boas, para a gente colocar semelhante a uma figueira. Figueira, ela nunca vai deixar se acabar, ela nunca vai querer envelhecer. E uma coisa é como nós, hoje não podemos, estou tanto tempo no Evangelho, não vou fazer mais nada. Não. Nós temos que ser como a palmeira, envelhecer, mas dando os frutos.